não sei se vocês estão conseguindo entender o tamanho dessa edição. Eu vou colocar, eu sei que é, né, meio desproporcional, mas dá uma olhada na versão em formatinho para a versão, eu ia falar nova, né, a versão facsimile do primeiro encontro entre super-heróis da Marvel e da DC. Falar pra vocês que eu nunca fui muito fã assim de crossover porque geralmente é essa coisa meio engessada, né? Vocês sabem que tanto a Marvel quanto a DC, elas querem uma equidade entre os personagens. Tem um que eu gosto muito, que é o que acho que todo mundo curte, que é o Liga da Justiça versus Vingadores. Aquilo ali é fantástico. Mas geralmente os crossovers em geral nunca me pegaram muito, tanto é que eu tenho aqui na coleção essa edição em formatinho. Cara, tem muito tempo, assim. Tá, deixa eu trazer um contexto. Pois então, vocês sabem que lá em 1976, especificamente em janeiro, Marvel e DC, né, reuniram seus super-heróis pela primeira vez, aqui nesse gibi gigantesco. Sim, ele saiu nesse formato Treasure Edition, lá nos anos 70. 76 saiu nos Estados Unidos, 77 a Ebal publica no Brasil, também nesse formatão, mas pelo que eu dei uma pesquisada, a versão da Ebal é de grampo. Então sim, nós tivemos já essa versão, só que pelo fato dessa publicação completar 50 anos exatamente essa semana, foi lá a DC e republicou, né? Vocês sabem que agora a Marvel e a DC tem uma certa parceria, né? Eles fizeram ali o crossover do Deadpool com o Batman. Aí você deve estar se perguntando, Vini, como tu conseguiu, né? Como que o Dois Quadrinhos está fazendo um vídeo na semana de lançamento do quadrinho nos Estados Unidos, né? Essa aqui é a versão importada. Gente, é óbvio que havia Comics and Signatures, a melhor comic shop do Brasil para tu comprar teu quadrinho importado. Vocês podem usar o cupom Dois Quadrinhos lá no site. E na verdade chegaram vários itens interessantes, ó. Chegou a edição número 14, aqui do Absolute Batman. Aí tem também a edição número 15, que é a origem do Coringa. Vai ter um vídeo só sobre o Absolute Batman, né? Eu tô atualizado. Tem um quadrinho que ainda não li, que é o crossover com a Mulher Maravilha e a capa exclusiva da Comics and Signatures do Radiant Black. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas, gente, nós temos uma comic shop no Brasil que produziu uma capa exclusiva em parceria com a Image, né, aqui da edição mais recente do Radiant Black, justamente fazendo aí uma homenagem ao Invencível, o desenho do Lucas Meyer e as cores do Frank Martin. Tá, eu tô feliz porque, bom, galera, tô fazendo um review no canal de algo que tá saiu agora quarta-feira nos Estados Unidos, então tem leitores lá dos Estados Unidos que nem foram ainda na loja buscar a sua edição, já tem vídeo aqui no canal, mas eu também tenho uma má notícia, tá? Quando eu for para a parte do review do quadrinho, eu vou comentar. Importante, além desse facsimile, né, do encontro do Superman com o Homem-Aranha, esse ano também vão sair dois novos crossovers, né, do mesmo jeito que teve Deadpool e Batman e Deadpool, também vai ter Superman e Homem-Aranha e Superman, né, aqui vocês estão vendo a capa de uma das edições, eu não lembro se é da Marvel ou da DC, mas sim, a gente vai ter também crossovers atualizados ali com histórias curtas. Pô, que legal, gente, que época a gente está vivendo. Então tá, vamos lá para uma rápida aula de história. Tudo começa ali nos anos 70, quando o David Obst, eu acho que é assim que se pronuncia, ele era um agente literário que trabalhava com a Marvel, e ele tem essa ideia, né? Pô, e se a gente juntasse, né, Marvel e DC num grande crossover entre os seus super-heróis? Só que quando ele levou essa ideia para o Stan Lee, a primeira reação dele foi, não, né? Pô, a DC tá em baixa, a Marvel tá em alta. Não faz sentido nós promovermos um crossover que de repente pode ressuscitar a DC, né? Só que aí o nosso querido Stan, ele resolveu conversar com o Roy Thomas. E o Roy falou o seguinte, olha só, Stan, calma, vamos fazer esse crossover. Por quê? Porque o Homem-Aranha é um herói razoavelmente recente, né? A gente está nos anos 70 e o Homem-Aranha nos anos 60. O Superman é bem mais antigo, é um ícone popular. Se a gente conseguir colocar na mesma capa os dois personagens, isso vai ser bom, sabe? Vai criar uma certa percepção para as pessoas que os dois estão no mesmo nível, sabe? Tanto o Superman como o Homem-Aranha, eles têm a mesma importância. Só para constar, vocês estão vendo, tem uns livros aqui no canto? Então, os dois são a minha bibliografia para esse vídeo, são livros muito bons, né? O Pancadaria e a História Secreta da Marvel, tem vários detalhes e bastidores sobre esse crossover. Então, foram 7 meses para terminar todo o quadrinho. O roteiro aqui é do Gary Conway e os desenhos são do Ross Andru, que o Gary Conway já tinha trabalhado tanto na Marvel quanto na DC, então fazia sentido. E para DC, era interessante ter o Ross Andru desenhando aqui esse crossover, porque pensa o seguinte, nessa época ele desenhava a principal revista da Marvel, que era o Homem-Aranha. Então, sabe, a DC pensou, bom, talvez seja interessante tirar
o jogador mais caro lá do outro time para fazer aqui o crossover com a DC. Gente, foram 1000 discussões, dá pra ir bem longe aqui nos bastidores, mas acho que não importa muito, até né, qual nome apareceria primeiro na capa, como seria a divisão, né? Eu digo no quesito ilustração, né? Eles tinham que aparecer juntos de forma que nenhum deles parecesse, sei lá, sobrepondo o espaço do outro. Foram 7 meses de produção, quase 100 páginas e 500 mil de cópias vendidas. Lembrando que o quadrinho, né, pelo tamanho avantajado, ele custava 8 vezes mais do que um quadrinho comum naquela época, né? E aqui hoje ele custa cerca de $20, então, né, lógico, não é um quadrinho com um valor muito acessível. Uma curiosidade legal de trazer aqui para o vídeo é o seguinte: esse quadrinho ele foi anunciado na Mighty Marvel Convention em 1975, como eu falei, ele sai em 76. Só que enquanto a Marvel estava anunciando o primeiro crossover de heróis com a DC, nesse mesmo evento, galera, eles anunciaram um plano de live action para o Homem-Aranha e o retorno de Jack Kirby para Marvel. Cara, esse evento deve ter sido histórico. Como eu falei, eu tenho aqui na coleção a edição da Abril de 1993, né? Então nos anos 90 eles reimprimiram esse encontro e, gente, nossa, é impressionante assim. A Abril, ela muda muito o texto. Vocês estão cansados de saber isso, né? Eles cortam muito balão, eles alteram textos assim de um jeito que tu pensa, cara, mas pra que essa mudança gigantesca? Se, sabe, tem um balão em especial aqui que eu fiquei tipo, cara, tem absolutamente nada a ver com o texto da outra edição. Não sei se eles estavam tentando costurar alguma coisa com alguma história da cronologia. Aí tu vai dizer, Vini, que legal, então tu tem agora uma edição oversize maravilhosa. Gente, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Vem comigo. Tem um aspecto triste sobre esse quadrinho. Então, primeiro, ele tem essa capa cartonada, mas o miolo desse crossover é em papel jornal. E, gente, isso pra mim não é exatamente um problema. Ótimo, é muito fácil de manusear, é leve, sabe? Não é ruim ele ter saído em papel jornal. O problema é que a encadernação ficou muito esquisita. Você sabe quando tu tá folheando um jornal e o miolo dele não tá batendo, sabe? Eu não sei se eu consigo mostrar em vídeo, mas o meio aqui, ele tá todo enrugado. Repara só, quando eu folheio, faz um barulho. Isso são as páginas estralando por não conseguir ficar retinho, sabe? Todo, né, como eu falei, todo o meio tá enrugado. Então, cara, dá um medo assim de amassar a parte do meio. Eu não sei, eu cheguei a ver um vídeo da edição lá dos anos 70 em inglês e eu não vi esse problema, né? Eu acho que foi algo que aparentemente é parte realmente da edição de 2026. Eu não vou conseguir encontrar a página agora, mas galera, o gibi ele deu uma rasgada no meio. Tem uma parte aqui do quadrinho que basicamente rasgou a página por conta dessa encadernação. Enfim, dá pra ler? Dá. Mas a DC podia ter caprichado, podia ter entregue aí um trabalho melhor, né? Porque foi a DC que imprimiu o quadrinho. Até eu cheguei a ver um review lá fora que... Eu não lembro qual era o site, mas eles comentam, né, que uma pena que saiu em papel jornal por conta da durabilidade do quadrinho, né, como é uma edição histórica, Treasure Edition, né, um tamanho gigantesco, seria legal se fosse um material, vamos dizer assim, mais durável. Eu não acho um problema isso, no sentido de, cara, ok, eu entendi a ideia do papel jornal, de fazer isso, a experiência da leitura ser mais vintage. O problema mesmo é a encadernação, tá? Isso aqui não ficou legal, tá? Deixa eu tocar num ponto importante. Vamos falar sobre a história. Gente, não crie grande expectativa. Não sei se vocês já leram esse crossover. Ele não é nada demais. Ele é um crossover com momentos legais. Toda a história ela é dividida em capítulos. O primeiro deles é focado no Superman e ele tá lá enfrentando o Lex Luthor. Na verdade, ele tá enfrentando um robô gigante no meio da cidade e aí, ao mesmo tempo, a gente descobre que quem estava por trás era o Lex. Depois foca no Homem-Aranha, que vai enfrentar o Dr. Octopus. Isso é o segundo capítulo. O terceiro é o encontro dos vilões na prisão, e até isso é bem legal. Aqui no formatinho da Abril, o Gary Conway, né, ele escreve uma introdução onde ele explica que a ideia deles era não explicar como os heróis foram parar naquela situação. Cara, beleza, eles fazem parte da mesma cidade, vai ter depois a gente vê que vai ter uma convenção de jornalismo, aí o Clark Kent se junta com o Peter Parker, né, então um fotógrafo e um jornalista, e eles vivem no mesmo universo, só que em cidades diferentes, e segue o baile. Tem uma parte
Gente, muito boa, tá? Quando a gente tem aí o primeiro momento que os dois se encontram, cara, a Mary Jane, ela fica com ciúmes da Lois Lane. Acho que isso não é spoiler nem nada, né? Só um momento aqui do quadrinho, mas é bem legal. E aí o Peter também acaba salvando a Lois, né? Ela quase cai. Então a interação entre eles pra mim, essa parte já é o ponto alto do quadrinho, até porque depois a gente tem o primeiro encontro dos personagens com uniforme. Cara, sim, tem uma luta entre o Superman e o Homem-Aranha. A luta é muito boa, a gente tem que pensar também o quanto é histórico ver os dois ali se estapeando. Aí tu vai dizer, ô Vini, mas como é que o Superman enfrenta o Homem-Aranha, levando em conta que o Superman é uma soprada, mata o Homem-Aranha? Então, aí eu não vou falar, mas tem sim um subterfúgio que faz os dois se enfrentarem pau a pau. Cara, ao mesmo tempo, tá? Tem alguns pontos que eu acho que são importantes em todo o crossover, sabe? Meio que trocar o papel dos heróis é legal, sabe? Meio que entre aspas, se vê na mesma situação do que o outro. Também é legal a gente ver a filosofia de um herói contradizendo a filosofia do outro e eles interagindo. E, sabe, a gente conseguir perceber que eles têm diferenças, mas eles também podem ter semelhanças. Cara, isso não acontece nesse quadrinho, sabe? Até tem um momento ali que eles combinam um pouco os poderes, mas não é nada demais, assim. É claro que aqui a gente tá falando, né, do que seria o primeiro encontro entre grandes super-heróis, etc, né? Pelo menos dos quadrinhos. Mas faltou pra mim, sabe? Esse lado... porque, gente, sei lá, toda a resolução, a luta final, é tudo ok, assim. Nada assim, meu Deus, nossa, que genial. Curiosidade, o quadrinho ele abre com uma introdução do Stan Lee e do Carmine Infantino, né, apresentando toda a questão, né, das duas editoras se encontrando, e na parte final a gente tem uma certa noção de como foi a relação né, das duas empresas para produzir o crossover. Tem uma discussão sobre a capa do quadrinho e o quanto um herói podia ou não, né, ocupar mais espaço do que o outro. Não sei se eu cheguei a mostrar, né, mas aqui a contracapa. Vamos lá, uma nota de 0 a 5 para o encontro entre Superman e o Homem-Aranha. Gente, essa nota, eu acho que ela é importante que ela foque na edição em si, sabe? Na experiência de leitura da edição 2026, né? O facsímile, né? Uma reprodução da versão lá de 76, original. Cara, de 0 a 5, 2.5, sabe? Essa questão do folhear ser meio difícil por conta do miolo, como eu falei, a história não tem aquela inventividade, as diferenças entre os heróis, sabe? O choque de universos de outros crossovers que eu já li, mas aí também, como eu falei, né, a gente pode dar uma passada de pano porque, cara, isso aqui é o começo de tudo, então, sabe, talvez certas fórmulas não tinham sido exploradas ainda. Na verdade, o que mais valeu pra mim, dá pra dizer que é a curiosidade, matei a curiosidade, beleza, parei minha vida pra ler o encontro do Superman com Homem-Aranha, como eu falei, nunca fui um cara muito interessado em crossover, mas foi legal, sabe, principalmente cara, a luta dos dois, parece que tu tá vendo um filme em IMAX, aqui ó, justamente por conta do tamanho das páginas. Então tá, galera, esse foi o primeiro vídeo, olha aí, de 2026, foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de apertar no botão do like, link da Comics Sem Signatures aqui na descrição do vídeo, então vocês podem correr atrás do... Eu não sei se ainda tem Batman número 15, com a origem do Coringa, mas é capaz de ter. Enfim, quadrinhos importados é na Comics Sem Signatures, tá? Valeu, valeu.